Passar no vestibular e entrar na faculdade é a realização de um sonho, mas também é o início de um período de grandes transformações na vida do estudante. Aumentam as demandas e a responsabilidade. É preciso se adaptar a uma nova rotina, um novo modelo de atuação e também um novo grupo de pessoas. É tudo novo. E em boa parte dos casos, esse turbilhão de transformações acontece num período de mudanças para além da faculdade. O fim da adolescência e o começo da vida adulta. Estresse e ansiedade fazem parte desse momento. Mas em alguns casos, outros transtornos impactam a qualidade de vida desses estudantes. A saúde mental dos estudantes universitários. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Esse que foi um dos assuntos discutidos na 23ª Semana Científica da FMP-Fase. Nossos convidados neste primeiro bloco são a doutora em Psicologia e professora da Universidade de Fortaleza, Renata Rocha Barreto, e o psiquiatra Sérgio Zeidhaft, mestre em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Vamos começar falando então sobre esse período aí de mudanças. É um período delicado mesmo, né? A universidade é um fator a mais, né? Sim, claro. É um fator que pode complicar, atrapalhar a vida dos alunos. Por outro lado, é um momento que pode ser de grandes descobertas, né? De entrada num novo mundo, com novas amizades, tem uma riqueza de possibilidades muito maior do que o colégio em que a pessoa estudou antes, né? Então tem os dois lados. Tem o lado difícil, um lugar novo, muitos estímulos novos. Por outro lado, isso é muitas vezes deslumbrante, né? A gente tem amizades para o resto da vida, exatamente da universidade em diante. O que facilita que seja a reação positiva e não a negativa? Um ambiente por parte da faculdade, dos professores, que seja acolhedor, que a pressão sempre tem, pressão no sentido de sair de um estado para outro, em qualquer momento da vida tem pressão. Mas se essa pressão é feita de um modo suave, acolhedor, né, para os alunos, torna muito mais suave essa transição e com isso os resultados tendem a ser melhores, né? Renata, é uma perda de referências, né? Porque ele vem daquele grupo de amigos, muitas vezes desde lá do início da vida escolar, né? Uma vida mais comunitária, né? Mais ali com a família, aquele grupo, e passa para a universidade. O mundo abre mesmo, né? Sim, sim. Um novo círculo de pessoas. É verdade. As relações, elas mudam bastante e os grupos de pares são fundamentais na adolescência. É uma fase onde há realmente uma identificação e esses grupos ajudam na construção da identidade, no processo de elaboração desses jovens. Mas quando entram na universidade, um novo grupo se constrói. E é interessante porque eles começam a se aproximar e têm algo em comum muito forte que costuma os unir, que é o próprio curso, o próprio propósito. Então, embora também haja grandes mudanças nesse sentido, essa própria excitação, esse deslumbramento inicial que acontece no ingresso da faculdade, como bem mencionou aqui o professor Sérgio, isso acaba sendo também fator protetor e os une um bocado, faz com que eles se identifiquem, criem uma identidade de grupo, também grande, muitas vezes logo no início do curso. Né? Porque o grupo é fundamental, né? Nessa fase, ainda mais principalmente. na cidade. A identidade é constituída a partir da existência do grupo. O papel da universidade na construção dessa identidade? Fundamental. Se a universidade não for acolhedora, pelo contrário, se for motivo de uma pressão excessiva, de uma cobrança que não seja... Uma coisa é ser rigor, outra coisa é ser rígido. Né? Outra coisa é ser rigoroso, outra coisa é ser rígido. Uma coisa é estimular os alunos a seguirem adiante. Outra coisa é fazê-los duvidar da própria competência, do próprio conhecimento, da própria possibilidade de serem médicos. Isso é extremamente deletério para qualquer pessoa, para futuros médicos, então pode ser muito, muito ruim. Você já até citou um dos fatores, muitos deixam suas cidades, então ainda tem mais esse fator, né? Muda, aí é a perda total de referência mesmo, né? Que já não tem nem o território, né? Sim. E esses alunos, esses estudantes que vêm de outras cidades, eles costumam ser mais vulneráveis.
Eles são estudantes que têm mais tendência a desenvolverem, a apresentarem alguns sinais e sintomas ansiosos ou depressivos durante o curso. Então, são pessoas que você tem que olhar com certo cuidado, dar uma atenção especial nesse acolhimento, não só o professor, que de fato esse rigor com amorosidade é bem-vindo, mas também pelos estudantes que já estavam lá. Então, normalmente os estudantes do período anterior costumam acolher os que estão ingressando, e nesse acolhimento, nessa introdução do novo estudante à instituição, acontece uma integração interessante e protetora. Então, é importante que haja um acolhimento pelo próprio grupo de alunos que já está lá. O que nem sempre acontece, né? A instituição pode facilitar esse processo, né? Junto também aos diretórios acadêmicos. Esse é um papel importante. Os diretórios acadêmicos costumam ter um protagonismo interessante nesse sentido, de mobilizar juntamente as coordenações, as gestões dos cursos, essa integração. É possível fazer semanas de integração, a gente já sabe que algumas instituições desenvolvem esse tipo de ação. Por outro lado, ainda tem algumas faculdades no Brasil que ainda tem a instituição do trote, Sim. que o próprio nome já diz do que se trata, né? Aprender a trotar em cima de um animal. Isso é muito violento, né? Que aí, ao invés da entrada ser algo de entrar em alguma coisa que seja acolhedora, Perfeito. entrar num lugar violento pode ser muito ruim, porque gera na pessoa que está entrando a ideia de que ele também vai ter que ser ruim com os outros, né? Isso se perpetua. Felizmente, isso está acabando depois de várias situações, eventos de violência que aconteceram pelo Brasil inteiro. Né? Mas isso, infelizmente, ainda existe. Nessa faixa etária também, nesse início da vida adulta, é comum que muitos transtornos psiquiátricos se manifestem, né? Por quê? Porque a adolescência é a eclosão de uma série de sentimentos, de desejos, de definições, de busca de identidade, busca da própria sexualidade. Então, o adolescente, em princípio, tem direito a viver num turbilhão. Faz parte, é isso mesmo, né? Uma tempestade de sentimentos o tempo todo. As pessoas nem percebem muitas vezes algumas coisas já apontando ali, mas é da adolescência, né? A gente chama de aborrecência, os adultos chamamos porque somos instigados pelos adolescentes o tempo todo no lugar que eles têm de questionar, de reivindicar mesmo, de apontar as falhas que nós adultos temos e deixamos para eles. Então, nesse sentido, ser adolescente, etimologicamente, quer dizer, está se juntando, é para se juntar e formar alguém, algo, né? Nesse sentido, eu acho ótimo ser adolescente. O problema é que exatamente por conta dessa turbulência toda, desse turbulhão, muitas vezes é difícil ter alguma espécie de um norte, um centro que regule isso, seja por dificuldades pessoais, familiares, culturais, econômicas, sociais, aí entram todos esses fatores. É claro que um adolescente que tem uma estrutura prévia, familiar, mais difícil, complicada, com relações mais problemáticas, ao entrar na universidade, uma outra cidade, tendo que dar conta sozinho da vida, é possível que ele tenha mais dificuldades, mas não necessariamente. Às vezes, aparentemente, uma família muito bem estruturada, classe média, grande centro, casado, sem pais separados, os filhos podem ter problemas também, porque o que é aparente não necessariamente corresponde à verdade. Diagnosticar um adolescente é muito delicado. Um adolescente pode estar profundamente deprimido na segunda-feira de manhã, porque a namorada, ou porque o namorado não ligou, quer se matar na segunda-feira de manhã, e recebe um telefonema de um amigo chamando para ir para alguma coisa, fica feliz da vida. Então tem, enfim, momentos de profunda depressão, que não é a depressão, é porque tudo é vivido muito intensamente. É claro que tem transtornos que aparecem nessa faixa etária, que tem que ser cuidados, tem que ser atendidos, tem que se prestar atenção, né? Tomar cuidado, encaminhar, mas a precipitação de diagnosticar muitas vezes rotula pessoas como se elas se transformassem no diagnóstico, deixassem de ser elas mesmas. A questão, por exemplo, de estudar muito, de trocar horas de sono por estudo, principalmente na medicina, onde o currículo é muito pesado, também facilita o desenvolvimento de transtornos, né? Porque o sono é fundamental para a saúde mental, né? Sim, sem dúvida. O sono é reparador e importante que haja esse momento de descanso, né, para o corpo e para a mente, né, obviamente. Mas
eles costumam sacrificar esse tempo e depois, a partir desse sacrifício, começam também a fazer uso de algumas substâncias para conseguir ficar acordado por mais tempo, para conseguir ter atenção. Num determinado momento já não consegue dormir bem, então tem que fazer o uso de uma substância para induzir o sono. Então, o ideal é que se consiga equilibrar o tempo, lidar bem com o tempo, que é um tempo diferente dos tempos anteriores. O curso de medicina é um curso de período integral, que tem uma carga horária muito robusta, muito grande, que é algo que tem que se pensar também, né? Então, por isso, o sacrifício desse sono, ele pode sair desencadeando uma série de outros problemas graves que culminam, então, na formação de um profissional que tem problemas de saúde física e mental, às vezes, e que tem dificuldade, inclusive, de se relacionar com o próprio paciente. Quanto à falta de sono, quantas horas de estudo as faculdades esperam que o seu aluno tenha para poder dar conta do que a gente quer que ele aprenda? Alguém tinha que fazer um cálculo. Se a gente tem tempo. A antiga coordenadora da minha faculdade fez há 20 anos uma pesquisa. Ela mandou para todos os coordenadores de disciplinas o que eles gostariam de ensinar e em quanto tempo eles gostariam de ensinar. Ela compilou tudo que os coordenadores mandaram. O curso de medicina duraria 20 anos. Ou seja, é impossível de Eu conto contar. isso para os alunos sempre. Um dia um aluno muito esperto assim, agora eu entendi. Vocês embutiram os 20 anos em 6. Não dá tempo de dormir, não dá tempo de viver. É uma expectativa, uma demanda, uma exigência dos cursos que o aluno não tem como atender. É impossível. E aí entra a questão da necessidade realmente de uma revisão desse currículo, né? Sim, é necessário que haja mais tempo livre, os espaços, as áreas verdes do currículo, elas devem existir, né? Isso é salutar, não só para que as pessoas durmam melhor, mas para que elas convivam, para que elas vivam outras histórias junto desse momento de se desenvolverem médicos, de se fazerem médicos. Quer dizer, não há motivo para se privar um ser humano de ter toda a sua existência e a diversidade dessa existência que envolve relações afetivas, outras, o contato maior com a arte, o próprio ócio, né? Coisas que um ser humano normalmente precisa para se desenvolver bem, para viver bem. Então, a revisão desse currículo com relação aos espaços verdes, às áreas verdes, é fundamental e é urgente. Temos que rever se de fato estamos lidando com os conteúdos essenciais dentro do curso, de que forma é possível reduzir esses 20 anos aí que estão comprimidos em 6, né, e que acabam fazendo com que os nossos estudantes tomem comprimidos para lidar com eles, né? Primeiro, eles têm que ter saúde, né? Para poder cuidar da saúde dos outros. Eles já começam, né? Tem até uma brincadeira que se faz, né? Que o médico é o que menos tem saúde, né? Porque faz aqueles plantões longos, se alimenta mal muitas vezes por causa disso, né? E o que é complicado é que esse modelo do médico que se alimenta mal, que não dorme, que emenda plantões, né? Ele acaba sendo um modelo admirado de alguma forma pelas pessoas, pelo próprio estudante. E isso tem que ser revisto, essa referência tem que começar a ser outra, né? Esse modelo do profissional que, ao mesmo tempo que trabalha muito, que se dedica muito, consegue se cuidar, consegue ter convívio familiar, consegue construir outras coisas, sustentar um hobby. Ou seja, é importante que eles comecem a ter outras referências dentro do próprio curso. E uma coisa também importante é que ele consiga encontrar nessa faculdade o significado para a vida dele, né? Porque se nessa fase que é tão difícil de escolha de carreira, se ele entra no curso e não se reconhece ali, não vê um significado, fica muito mais difícil, né? Eu diria quase impossível. Ou vai ser um médico infeliz ou vai largar a medicina. Porque se passa a ser algo vivido com tamanho sofrimento, que não tem prazer, não tem descoberta, não tem fascínio. Porque medicina, com todas as dificuldades, é uma profissão muito bonita. Sim. Né? Porque lida com seres humanos, lida com sofrimento alheio, ajuda pessoas. Quando acabou a mesa agora que a gente estava, veio uma antiga colega que eu não via há muito tempo, hematologista pediátrica. Também entendeu? A especialidade mais difícil, lidar com crianças que adoecem e morrem. Então a gente estava conversando sobre isso, ela estava contando que agora no Dia do Médico ela recebeu inúmeras mensagens de parabéns pelo Dia do Médico de mães de crianças que morreram, de quem ela foi a médica. Isso é emocionante, isso é muito bonito, isso fala de uma profissão que pode ser vivida
efetivada com carinho, com dignidade, com competência técnica, que uma coisa não exclui a outra, mas a faculdade, as faculdades, muitas vezes, esquecem disso. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre a saúde mental dos estudantes universitários. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. O Em Questão está de volta falando sobre a saúde mental dos estudantes universitários, um dos temas discutidos na 23ª Semana Científica da FMPFase. Nossos convidados neste segundo bloco são a doutora em Psicologia e professora da Universidade de Fortaleza, Renata Rocha Barreto, e o psiquiatra Sérgio Zaidhaft, mestre em Psiquiatria, Psicanálise e Saúde Mental e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente terminou o bloco anterior falando dessa relação difícil com a morte, né? Os estudantes de medicina, eles são treinados para salvar vidas, né? Para triunfar sobre a morte. E essa relação, ela é quebrada a cada morte de paciente, né? Os alunos de medicina aos 20 anos começam a ter que lidar com situações que possivelmente alguém na sua vida anterior da faculdade esteve, sei lá, morreu o avô, a avó, alguém mais infeliz que perdeu o pai, ou mãe, ou irmão, mas não é uma experiência cotidiana de todo dia estar em contato com pessoas, seus pacientes, que ou temem a morte, ou estão próximos da morte, ou vivem situações de uma vida muito difícil. Então, aos 20 anos, ter que lidar com isso, coisa que outros estudantes universitários não lidam diretamente, não cotidianamente, é uma sobrecarga muito difícil. Nesse sentido, ser treinado para vencer a morte não é um efeito só dos professores que ensinam isso a eles. É quase como uma expectativa social e cultural que os médicos sejam, sim, capazes de vencer a morte. Todos queremos que, na nossa hora, os médicos nos salvem. Então, junta a fome com a vontade de comer. Até aí tudo bem, nada contra. O problema é, como você diz, isso não é a realidade. Morremos. Nossos pacientes morrem, nós morremos, nós vamos morrer. E isso não é muito trabalhado, porque a medicina experimenta a morte como um fracasso, né? Não como uma exigência do próprio fato de estar vivo. Que a medicina encare como um desafio para avançar no seu conhecimento e salvar outras pessoas da morte. Se isso não acontecesse, a gente não estava vivo aqui. A gente não estava vacinado, fazendo exames preventivos e daí por diante. Por outro lado, esquecer que no final a partida a gente perde, se é que é uma partida, muitas vezes acaba acarretando problemas para todos os envolvidos, pacientes, familiares, médicos, a sociedade como um todo. Essa é uma questão complicada, embora, sim, simbolicamente eles já passem por várias mortes e por ressignificações durante o próprio curso. Quando eles deixam de ser os estudantes de cursinho e entram na faculdade, acontece uma primeira ruptura. Então, eles deixam de ser passivos, recebendo aquele conhecimento passivamente e passam a entrar em um processo de ter que buscar, de se responsabilizar pelo médico que ele vai ser. Então, ele passa a ser um médico em formação. Aí já há uma morte e um renascimento. Depois ele começa a ter contato e hoje em dia muitos currículos proporcionam um contato bem cedo com o paciente. Ele já chega junto da comunidade, já consegue observar o paciente na realidade dele desde o primeiro semestre. E aí, observando isso, ele vê a morte na vida do outro, ele vê as passagens na vida dele, e isso causa uma série de conflitos, traz muita coisa que estava guardada à tona, porque de fato não se pensa na morte o tempo inteiro, né? A gente se esquiva dela naturalmente. Então, não é fácil. Isso, muitas vezes, quando eles chegam em módulos ou disciplinas que abordam a morte, que abordam comunicações de notícias difíceis, você tem que lidar com o fato de admitir diante de uma família que aquele paciente
não está vivo. Nessas situações, muitos sentimentos, muitas emoções afloram. É aí que eles começam a pedir alguma ajuda. Então, muitos dos estudantes, inclusive, que vêm buscar ajuda psicológica, vêm nesses momentos, né? Percebem que precisam olhar para si mesmo, percebem que precisam rever suas emoções, seus sentimentos diante da morte. A minha dissertação de mestrado foi sobre morte e formação médica, como é que a morte é trabalhada no curso de medicina. Acho que o pior desfecho que pode ter é que quando isso não é respeitado, né, esses sentimentos dos alunos ao lidarem com a morte das primeiras vezes que isso acontece, é uma tentativa de banalizar a morte, de naturalizar. A morte é sempre um evento cultural, sempre acarreta emoções em todos os envolvidos. Tentar fazer com que isso seja, mas isso é assim mesmo, você trate de se acostumar. A minha hipótese, a minha dissertação de mestrado é que isso acaba matando no aluno, no futuro médico, o que ele tem de mais precioso, que é a capacidade de interagir com outras pessoas. Empatia. Empatia, é isso. Esse é que é o desfecho que eu acho o pior de todos. E aí você tocou num ponto importante, que o médico ter que se encaixar nesse perfil frio, tem que ter uma frieza e acaba soterrando os próprios sentimentos, né? Não, a ideia de que para você fazer bem o seu trabalho, você tem que ser frio, você tem que conseguir ser distante para executar, é uma ideia que ela absolutamente não se sustenta, porque de fato há realmente muitos profissionais da saúde que são sim empáticos, que se colocam no lugar do outro, que sentem com o outro e que ainda assim conservam a sua perspectiva de agir com compaixão, no sentido de ajudar mesmo, de atuar para reduzir o sofrimento do outro. Então esse profissional, ele existe, né? A gente fala de toda essa dificuldade atual, mas sim, temos profissionais empáticos. A minha pesquisa de doutorado foi sobre o desenvolvimento da empatia na formação médica. E a gente percebe que é possível desenvolver, é possível ser empático, desenvolver empatia, convivendo, sobretudo, com pessoas que sabem fazer isso. Obviamente, se cuidando também e se preservando. Na empatia, de fato, você não tem um sofrimento tão intenso que lhe proíbe de lidar com a dor do outro. Você consegue lidar com suas emoções enquanto sente com o outro. E aí isso é que caracteriza a empatia verdadeiramente. Você toma a perspectiva do outro, sente com ele, mas conserva a sua capacidade de abordá-lo e de fazer condutas para ajudá-lo e aliviar a dor dele. Então isso é ser verdadeiramente empático. Para isso você tem que estar bem, você tem que se cuidar também do ponto de vista físico, psicológico, espiritual, né? É necessário que a gente proporcione ao estudante todo esse cenário, não só de aprimorar os conhecimentos dele sobre a própria ciência, mas sobre conhecer a respeito de si mesmo, né? E cuidar-se. A gente precisa ensinar um pouco isso também. Isso tem que virar algo que atravessa o currículo inteiro e a convivência com todos os professores e os profissionais com que eles se relacionam. Porque muitas vezes o estudante acaba bloqueando os sentimentos, né? E tudo que é bloqueado um dia explode, né? Sim, sim. A hipótese é essa. Enfim, alguma coisa muito contida, muito reprimida, muito guardada, tem que sair para algum lugar. Ou sai por transtornos, ou sai por uso ou abuso de drogas lícitas ou ilícitas, sai por um desencanto e uma desesperança com a própria profissão que escolheu. É mau negócio. Quais são os transtornos mais verificados entre os estudantes? Atualmente, basicamente, depressão, seja sob a forma de burnout, né, que é um equivalente depressivo. Basicamente, depressão, que a ideia de onde vem dessa autodesvalorização, de um sentimento de menos-valia. É claro que pode ter e deve ter antecedentes que levam pessoas a reagirem dessa maneira, mas tem estudos mostrando que o início do curso de medicina corresponde ao aumento do número de casos de depressão e de ideação suicida, né? Então, mesmo que haja um antecedente predisponente a ter depressão, o curso médico desencadeia isso. Com
como que as universidades devem atuar para prevenir isso? De várias maneiras. Repensando o currículo, vendo até que ponto é razoável se ensinar a quantidade de coisas que tenta se ensinar, sem estabelecer prioridades, né? Critérios para estabelecer prioridades, o que é fundamental que o aluno aprenda, ainda mais cada vez mais o conhecimento se expande, o que ele aprende agora não vai ser o que ele vai precisar saber daqui a 20 anos, não adianta ele ficar decorando a matéria hoje, importa assim como é que ele vai sempre buscar o aprendizado, isso é até mais fácil de se fazer. Em termos do curso médico, ter um ambiente que seja, apesar de rigoroso, que seja acolhedor, que estimule pessoas e não que solape a autoestima de pessoas. Se isso for bem feito, e que a medicina possa ser vista como exercício de uma carreira, de uma profissão, que tem sim o seu conhecimento científico, técnico, que é fundamental, mas que não exclua o lado subjetivo, o lado do afeto, das emoções, dos sentimentos, o nome que a gente quer dar, porque sem isso não existe relação com outras pessoas. E laços, relações, são uma espécie de antídoto para uma carreira que pode ser muito dolorosa, delicada e sofrida. Existem já uma série de serviços de apoio que têm sido fundados, em algumas instituições funcionam, em outras não há nada, né? Mas o ideal é que haja, de fato, um serviço que dê suporte àquilo que surge, que vai surgindo, ou por dificuldade de adaptação ao método, à vida acadêmica por si só, ou dificuldades de lidar com as emoções, ou enfim. É interessante que haja um núcleo interdisciplinar, que normalmente é formado por psicólogos, psiquiatras, pedagogos, ou psicopedagogos, que podem trabalhar conjuntamente para ajudar nesses processos adaptativos, para acolher essas dúvidas. E mais do que isso, acima disso, acho que é necessário sim um currículo mais salutar, um currículo que inclua no seu cerne, que traga no seu cerne o autoconhecimento, a autopercepção, também como processo contínuo de aprendizagem, então a possibilidade de você se autoperceber, identificar que alguma coisa está errada, porque às vezes se corre tanto que você nem percebe o que está acontecendo consigo mesmo no sentido da saúde, né? O que é que você tem, sim, você não entra em contato com seus próprios sentimentos. Então, fomentar também a autopercepção, a partir de medidas de reformas curriculares que também protejam o tempo verde, a área livre no currículo, que possibilitem uma área também para relação, espaços de convivência dentro das instituições, isso é muito importante, então um lugar onde você pode descansar, repousar, cochilar um pouquinho, tocar um violão, esses espaços de convivência dentro da instituição, eles também são extremamente salutares, eles são extremamente importantes. Então, além da estruturação do serviço, o trabalho preventivo com medidas pedagógicas e estruturais de infraestrutura, né, para dar conta disso. Temos duas frentes aí, né? O preventivo, que passa pela mudança no currículo, da estrutura, né, no acolhimento, e também a ação efetiva quando o aluno já manifesta algum problema, claro. né? Sim, não, uma coisa não exclui a outra. Sim. Eu só temo que isso, quando há um serviço de apoio ao aluno, se acreditar que isso resolve todas as questões, mas aí é um enorme enxugar gelo. Sem dúvida. Porque os problemas vão brotando o tempo todo se não se mexe no que causa grande parte desses problemas. E como cada um na faculdade ali, o professor, o colega, pode ajudar? Pode perceber? Eu diria, primeiro de tudo, não cometendo violências contra os alunos, coisas que a gente sabe que até hoje os professores parece que gostam de se vingar nos alunos daquilo que sofreram quando jovens. Então a gente tem relatos de assédio, de bullying, de violência mesmo contra alunos, menosprezando alunos que têm alguma dificuldade momentaneamente. Depois, se tiver um mínimo de sensibilidade, percepção, se colocar no lugar de como ele era quando tinha 20 anos, também deve ter passado pelas mesmas dificuldades, não é difícil ver. A maioria dos professores tem filhos, conhecem, sabem. É só prestar atenção e tomar como uma tarefa para si também. Ser professor não é só chegar no quadro e ficar dando aula, é um processo de formação dos jovens. Então, faz parte da tarefa do mestre. Enfim, não só ficar vomitando matéria, mas estar atento aos seus alunos. Ok, muito obrigada pela participação de vocês. E se você perdeu um pedacinho do programa, quer compartilhar ou rever algum episódio, já sabe.
Passa lá no youtube.com/FMPfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco a gente continua falando sobre a saúde mental dos estudantes universitários. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. Em Questão. Oferecimento Me Too. Estilo e conforto com personalidade. Agora também no Shopping Bauhaus. O Em Questão está de volta falando sobre a saúde mental dos estudantes universitários, um dos temas discutidos na 23ª Semana Científica da FMPfase. Nosso convidado neste terceiro bloco é o Hernani Leão, ele que é estudante de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e coordenador regional da DENEM, Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina. Bem-vindo, obrigada pela participação. Você está aqui para falar um pouquinho sobre o ponto de vista do estudante nessa questão toda, né? Quais são os fatores que mais desencadeiam ansiedades e estresse nos universitários? Então, a primeira coisa que tem que considerar é que o adoecimento mental, ele é uma série de fatores que a gente desencadeia, né? É muito difícil a gente até listar os fatores, mas eu acho que os primeiros pontos que a gente tem que delinear é que a gente está lidando com um grupo de estudantes, né? Que muitas vezes está uma faixa etária específica, que é por volta dos seus 19 a 24 anos, né? Que muitas vezes esses estudantes são de fora, são de outras regiões que não a cidade que está a faculdade. E a gente está lidando com demandas do curso que tempo esgotado, os tempos às vezes são escassos, a correria do tempo, muitas vezes estudantes que se alimentam mal, que dormem pouco. A gente está lidando com um currículo que muitas vezes, hegemonicamente, no Brasil, é um currículo tradicional, um currículo que ele requer mesmo uma demanda desgastante. Muitas vezes esses estudantes estão entrando em esgotamento e exaustão emocional, né? Currículos que eles tomam áreas verdes, currículos que eles realmente requer que o estudante reproduza conhecimento e não crie conhecimento, currículo que muitas vezes avaliações que têm caráter punitivo mesmo. Então, assim, são diversos. Outra coisa que a gente tem que pontuar é que a gente está pegando estudantes e lidando com questões sobre adoecimento, morte e sofrimento. E geralmente esses estudantes, a maioria das vezes, as pessoas não estão preparadas. A gente vê uma sociedade que não está preparada para lidar com esses conceitos. E agora você lidar com isso na faculdade de medicina, que ela tem toda uma carga horária excessiva, geralmente mais de 7.000 horas de curso, é desgastante, é exaustante. Então a gente tem estudantes que estão sofrendo, estudantes que estão adoecendo nos cursos, e muitas vezes as instituições não estão preparadas para lidar com isso. As instituições têm núcleos de apoio psicopedagógicos fracos ou até inexistentes. Então a gente está vendo o aumento de estudantes depressivos, estudantes com ideação suicida, estudantes ansiosos. E eu acho que é um momento que a gente tem que conversar sobre isso e pensar em saídas para isso. A gente tem verificado até recentemente muitos casos de suicídio mesmo, né? Entre estudantes especificamente de medicina, né? Como vocês estão lidando com essa questão lá na universidade de vocês e na DENEM? Bem, a primeira coisa que pontuar é que na nossa universidade, o centro acadêmico, ele mobilizou uma ação, né? Que foi uma sala de exposição do Setembro Amarelo, em que a gente trazia mesmo, chegava e tocava no ponto mesmo, que era o suicídio. Então a gente trazia obras de arte, dinâmicas, vídeos, em que a gente queria debater sobre a valorização da vida, mas sobretudo a gente queria discutir a temática do suicídio, que é algo que foge da universidade. Muitas vezes a universidade não quer debater isso. Existe todo um currículo preparado que a universidade não quer debater sobre o suicídio em si. E na executiva de medicina, a gente faz debates, né? Todos os nossos eventos, nós trazemos debates sobre saúde mental do estudante de medicina. Então a gente traz debates, traz propostas que a gente busca levar para os nossos centros e diretórios acadêmicos. Então essas são nossas ações que a gente vem mobilizando. O que você acredita que poderia ser feito para minimizar esse problema? Uma proposta que para a gente minimizar mesmo, eu acho que a gente tem que falar de prevenção, certo? Falar de prevenção ao suicídio, falar de prevenção ao adoecimento mental, mas eu acho que a gente também tem que pensar radicalmente sobre a nossa estruturação pedagógica, né? Sobre como é feita a nossa instituição.
As nossas instituições, as universidades, elas tinham um propósito, certo? Contudo, elas fugiram desse propósito. O tripé universitário, que ensina, pesquisa e extensão, muitas vezes é fragilizado. A universidade, ela não é uma universidade popular, certo? Uma universidade que ela vem servir para a sociedade. Muitas vezes a universidade é um órgão acadêmico em que ela vem hierarquicamente reproduzir conhecimento. E agora é o momento que a gente tem que radicalmente pensar nosso currículo, radicalmente pensar nossa pedagogia, nossas metodologias. Então, toda essa reestruturação a gente tem que pensar, porque senão isso está condenando a universidade, o estudante à ruína. Uhum. Os estudantes entre si também podem criar uma rede aí que pode prevenir problemas maiores, né? Percebendo os primeiros sintomas. A gente tem que se atentar a perceber isso dos estudantes, né? O que eu digo é que a gente tem que ter empatia pelo colega do lado, empatia pelas pessoas que estão ao nosso redor. Empatia não é o processo que a gente entende de se colocar no lugar do outro apenas, mas é se colocar no lugar do outro com a visão do outro. Como é que, se eu fosse essa pessoa, ela pensaria, sabe? Se eu tivesse esses valores culturais, sociais, como é que eu iria agir nessa situação? Eu acho que é um princípio que a gente tem que entender de empatia. Então, para a gente entender, se lidar com essa rede, construir, a gente tem que ter empatia com o nosso colega. Eu li durante a pesquisa para esse programa que o estudante de medicina, ele entende muito da doença, mas entende muito pouco sobre ele mesmo, né? Quer dizer, falta esse olhar voltado para si mesmo, né? Sim, o que acontece é que a medicina em si, ela está fugindo desse propósito, né? A gente está falando de feridas, de lesões, de doenças, contudo a gente está fugindo de quem reveste isso, né? A gente está fugindo das pessoas, dos alguéns que nós iremos atender. Então, assim, a gente está entendendo, muitas vezes a gente entende como é a depressão, a gente fala de depressão em sala de aula, só que a gente não entende a pessoa que está com depressão. E isso é um ponto que a gente tem que repensar no modelo da universidade. Uhum. A DENEM está participando de que forma da reforma curricular? Bem, a DENEM, a gente vem construindo a Associação Brasileira de Educação Médica, vem construindo comissão na diretriz curricular nacional, então a gente vem atuando ativamente sobre a reforma curricular, né? A gente pauta um modelo de universidade, que é uma universidade crítica, formadora, problematizadora, uma universidade popular, sabe? Então a gente vem pautando com a construção da diretriz. A gente entende que a diretriz ela tem uma formação vertical na sua construção e a gente vem justamente agora querer horizontalizar e querer popularizar como é que a gente constrói. E não só o estudante participando disso, mas o estudante e o paciente. A universidade também é feita para as pessoas, então a gente quer que as pessoas nos ajudem a pautar a diretriz curricular, a reforma. E uma das preocupações que está aí nesse trabalho de vocês é justamente a questão da saúde mental do próprio estudante, né? Sim. A gente vem justamente pautando na reforma, querer construir um modelo de universidade em que ela paute uma universidade centrada ao estudante, né? Uma universidade em que o modelo de ensino, o foco, seja o estudante. Então a gente justamente pauta que ele tenha essa saúde mental com essa reforma curricular, que ela venha permitir ajudar nisso. Não dá para cuidar da saúde dos outros sem ter saúde, né? Vocês também têm o contato direto em um momento de transição aí, um é da entrada, né? Muda todo o modelo de vida, né? Horas e horas de estudo, muitas vezes trocando o sono pelo estudo, né? O que já impacta a saúde mental, mas também tem um momento em que vocês começam o atendimento mesmo, né? Com o paciente. E esse também é um momento estressante, digamos assim, né? Sim. Acho que um ponto interessante é que o nosso curso ele tem 6 anos, a cada 2 anos é um ciclo, né? Ciclo básico, ciclo clínico e internato. Então, cada vez que a gente entra para um ciclo, sai num ciclo, e o melhor, estar num ciclo, a gente tem situações, modelos de estresse, né? Cada ciclo com sua característica. Então, assim, quando a gente começa realmente a atender as pessoas, a gente está lidando com o papel realmente da medicina. Então, está lidando com a característica de o que é ser médico, né? E isso traz reflexões para nós mesmos do que é ser médico. E isso também leva, assim, ao relacionamento social, a construir isso, a você saber lidar com as demandas subjetivas e objetivas do paciente. É um processo de mudança de referência o tempo todo, né? Sim. O tempo todo a gente está tendo que se reinventar dentro do curso, né? Uma coisa que eu ouvia muito, eu ouço muito ainda, é que o difícil é entrar em medicina. Eu digo que o difícil é estar e sair de medicina, mas com certeza estar em medicina é complexo. Você
você ter que lidar com situações estressantes, ter que lidar com opressões no curso, ter que lidar com docentes em que eles têm uma visão de mundo fechada e que é muitas vezes reproduzir o conhecimento assim, como se fosse como nossos pais, eles querem que o modelo que eles aprenderam seja o nosso modelo, só que a gente está falando de uma geração diferente, a gente está falando de um século diferente, então tudo mudou, o tempo está correndo e a gente está se reinventando o tempo todo, sabe? Então a gente precisa pautar que esse modelo de ensino, esse modelo de universidade, esse modelo de indivíduo. A gente precisa pautar subjetividade no curso. A gente precisa pautar inconsciente. A gente precisa pautar que o curso ele não seja apenas técnico, mas ele vai além daquilo ali. Uhum. Nosso tempo está terminando. Sim. Qual o conselho, qual a dica que você daria, então, para um estudante universitário que está assistindo a gente e que está passando por esse processo de estresse, de ansiedade e sofrimento? Eu acho que o conselho que eu daria, que a primeiro ponto é você ter essa autocompreensão. E ter essa autocompreensão é difícil, sabe? Existem vários mecanismos. Existe a arte. A arte é uma via que pode ajudar a ter essa autocompreensão. Mas você se entender que você está sofrendo, você se entender que sua posição no curso, quem você é com certeza um ponto que vai fazer com que a autocompreensão faça com que você tenha amor próprio e isso você seja feliz. E procurar ajuda também, né? Procurar ajuda, sim, com certeza. Que essa autocompreensão leva você a procurar ajuda profissional, psicologia, pedagogia, psiquiatria. Rapidamente você tocou aí na arte, né? Preciso que os currículos enfoquem também uma forma mais abrangente de estar no mundo, né? Sim, não. A arte é o que foi falado ontem na mesa de abertura, né? Qual é a função da arte? A arte a gente não define que tem função. A arte existe porque a vida humana por si só não basta. A gente precisa que o currículo venha pautar a arte, mas não a arte apenas como uma estratégia de humanizar, mas a arte como uma estratégia de sensibilizar, de recriar aquele indivíduo, sabe? E a gente precisa muito disso nos currículos médicos. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Sim. Agradeço muitíssimo sua participação, Hernani. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.